Um assassinato atrás dos muros da academia. E cada aluno esconde um segredo. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grade. Diga-me de onde você vai assistir hoje à noite. Seus comentários significam muito. Vamos desvendar esse mistério juntos. Era uma tarde dourada de setembro, e a fachada de tijolos vermelhos de Academia de Santo Agostinho aquecia-se na luz suave do início do outono. O grande internato, fundado 2 séculos antes, sempre se orgulhara da disciplina, da excelência e da aparência de serenidade. No entanto, sob seus muros cobertos de era, fervilhava uma tensão silenciosa, do tipo que só surge quando as paixões e a ambição humanas pressionam contra as restrições da ordem. A ocasião foi o evento anual jantar do Dia dos Fundadores, quando benfeitores, professores e membros selecionados da sociedade se reuniam no grande salão. Longas mesas de carvalho brilhavam sob candelabros polidos, e os retratos de diretores do passado pareciam observar com olhos frios e pintados. Entre os convidados de honra estava Sr. Alistair Greville, o rico industrial cujas doações mantiveram a escola à tona nos anos mais difíceis. Alto, magro, com uma juba grisalha e uma língua afiada e espirituosa, era admirado por alguns e desprezado por muitos outros. Sir Alistair possuía um talento peculiar para revelar as fraquezas dos outros e anunciá-las, em voz alta, impiedosamente, e geralmente diante de uma plateia. Naquela noite, enquanto a companhia apreciava seu fazão assado, ele expressou suas opiniões com particular vigor. Para Dr. Lionel Harrow, o diretor, observou que a reputação acadêmica de St. Augustine havia declinado vergonhosamente sob sua administração. Para a Sra. Beatrice Harrow, a esposa do diretor, ele sugeriu que a preocupação dela com as finanças da escola era eclipsada apenas pelo seu interesse na garrafa de xerez. Para a senhorita Clara Denham, a jovem amante inglesa, ele comentou que era uma pena que sua aparência não tivesse envelhecido tão bem quanto os versos de Shakespeare. Cada comentário cortante provocava risos forçados e indignação reprimida. Era quase possível ver o ressentimento acumular-se como nuvens de tempestade sobre o salão. Quando o pudim foi servido, os inimigos de Sir Alistair já estavam multiplicados, e, no entanto, quando o brinde final foi feito e os convidados se dirigiram à biblioteca para tomar café, ninguém poderia prever que, pela manhã, Sir Alistair Greville estaria morto. Ele foi encontrado em seu quarto de hóspedes particular na ala leste, caído ao lado da escrivaninha, com o rosto pálido e os olhos fixos no vazio. Sobre a escrivaninha havia um copo virado, e um leve aroma de amêndoas pairava no ar. O policial local sussurrou a palavra que fez todos os corações vacilar: tóxico. Os corredores da igreja de Santo Agostinho estavam cheios de sussurros, pavor e suspeita. Cada um dos hóspedes, cada um dos professores, até mesmo os criados que passavam silenciosamente entre eles, cada um deles tinha um motivo, uma queixa ou um segredo. E no silêncio inquietante que se seguiu, o Dr. Harrow enviou um telegrama discreto. Pois se alguma vez houve um homem capaz de desembaraçar a verdade de tal nó de malícia e engano, não foi outro senão o Sr. Hercule Poirot. O telegrama chegou na manhã seguinte, trazido por um rapaz de boné, que parecia totalmente alheio à gravidade de sua missão. A mensagem, ao ser entregue no pequeno apartamento londrino onde Poirot e eu tomávamos café da manhã, fez meu amigo franzir os lábios de uma maneira que eu conhecia bem, o sinal de que ele já estava aplicando aquelas suas notáveis células cinzentas. Li as linhas curtas por cima do ombro dele, escritas com uma caligrafia nervosa e tensa. Assunto urgente. Falecimento no dia dos fundadores. Solicito sua presença. Academia de Santo Agostinho, Kent. Harrow. Poirot colocou o telegrama cuidadosamente sobre a mesa, alinhando-o precisamente com a borda do prato. Tomou um gole de café e só então falou: Mon cher Hastings, o que você sabe sobre a Academia de Santo Agostinho? Não muito, confessei. Uma antiga escola para meninos, eu acho. Eu tinha um primo que estudou lá antes da guerra. Sólida reputação, bons atletas, alguns ex-alunos bastante ilustres. Os bigodes de Poirot se contraíram. Eh bien, parece que a distinção deles não os impediu de atrair escândalos. Uma morte, e uma descrita como urgente. Não se convoca Hercule Poirot
Para investigar um cavalheiro que faleceu tranquilamente durante o sono, n'est-ce pas? Franci a testa. Quer dizer que você já suspeita de crime? Ele se recostou, as mãozinhas entrelaçadas com precisão imaculada. Não suspeito de nada. Apenas observo. Uma morte após uma celebração e a urgência do pedido. Mas sim, Hastings sugere a sombra do crime. Que onde há crime, aí a natureza humana se revela. Isso, meu amigo, é sempre interessante. Em menos de uma hora, estávamos no trem para Kent, com a paisagem outonal passando rapidamente pelas janelas. Poirot, como sempre, passou a viagem em silêncio, os olhos fechados, a mente em ação. Eu já havia aprendido há muito tempo que tais silêncios significavam que ele estava organizando possibilidades naquela sua mente extraordinária, criando ordem a partir do caos, no qual a maioria dos homens só via confusão. A carruagem da escola nos encontrou na estação e fomos levados por uma longa avenida arborizada até que a majestade de tijolos vermelhos da Catedral de Santo Agostinho surgiu diante de nós. Mesmo sob a pálida luz da manhã, era uma visão imponente. Torres e frontões erguendo-se contra o céu, Hera agarrando-se teimosamente às pedras antigas e alunos uniformizados, cruzando as aulas rapidamente, como se nada tivesse acontecido. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, havia a sensação de uma perturbação profunda e inquietante, tão palpável quanto um tremor no ar. Fomos recebidos pelo próprio Dr. Lionel Harrow, um homem alto e ansioso, com cabelos ralos e óculos que refletiam a luz nervosamente. Sua mão, quando apertou a de Poirot, estava úmida e trêmula. Ah, Monsieur Poirot, graças a Deus o senhor pôde vir. Este terrível incidente abalou a escola até os alicerces. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Estou às suas ordens, monsieur. O senhor fala de um caso terrível. Por favor, diga-me o que aconteceu. Os olhos do diretor se voltaram rapidamente, como se temesse ser ouvido. Sir Alistair Greville, o maior benfeitor da academia, foi encontrado morto em seu quarto de hóspedes esta manhã. O médico... Bem, ele murmurou sobre veneno. Mal ouso repetir. Imagine, veneno aqui, neste lugar de aprendizado e honra. A polícia foi informada, é claro, mas está ansiosa para chamar isso de acidente ou parada cardíaca. Para a reputação da escola, você entende. Naturalmente, murmurou Poirot. Mas o senhor não está satisfeito? O Dr. Harrow hesitou, depois se inclinou. Sir Alistair não era um homem sem inimigos, Monsieur Poirot. Ontem à noite no jantar ele foi pouco diplomático, digamos assim. Ofendeu várias pessoas, e muito. Ele tinha um jeito de revelar pontos sensíveis. Na verdade, temo que um de nossos hóspedes ou funcionários possa ter, bem, resolvido o problema por conta própria. Poirot assentiu levemente, com seriedade. E você quer que eu, com minhas pequenas células cinzentas, descubra a verdade, n'est-ce pas? Muito bem. Mas primeiro preciso ver o corpo. Fomos conduzidos por corredores silenciosos até a ala leste, onde ficavam os aposentos de hóspedes. Um policial montava a guarda do lado de fora de uma das portas, com o rosto pálido e inquieto. O Dr. Harrow sacou uma chave, sua mão tremendo enquanto a girava na fechadura. A porta se abriu para um quarto ainda carregado com um cheiro de fumaça rançosa e algo muito mais sinistro. Sir Alistair Greville estava sentado, afundado, em uma cadeira de espaldar alto, perto da escrivaninha, com os olhos sem vida fixos em nós, a boca ligeiramente aberta, como se estivesse paralisada no meio de uma fala. Sobre a escrivaninha havia um copo virado, com um leve resíduo cristalino grudado na borda. Até meu nariz destreinado captou o leve cheiro amargo que pairava no ar. Poirot avançou suavemente, quase reverentemente, e inclinou-se sobre o cadáver sem tocá-lo. Seus olhos penetrantes iam do vidro para a mesa, da postura do morto para o arranjo organizado de papéis ao seu lado. Ele lançou um olhar pequeno e pensativo. Eu sussurrei. Cianeto? Cianeto? Poirot se endireitou com uma expressão indecifrável. Talvez, talvez não. Mas observe, Hastings, como nossa vítima está vestida com esmero. A gravata perfeitamente reta, os sapatos engraxados. No entanto, o copo está virado desajeitadamente. Isso não lhe parece inconsistente? Olhei fixamente, perplexo. Quer dizer que ele não derrubou o objeto sozinho? Poirot apenas deu de ombros delicadamente. É uma possibilidade. Não se deve tirar conclusões precipitadas.
A psicologia da questão, Hastings. É isso que precisamos considerar. Sir Alistair Greville era um homem que adorava fazer inimigos. Quem entre os presentes ontem à noite o odiava o suficiente para agir? Essa é a verdadeira questão. Saímos da sala e Poirot pediu uma lista de todos os presentes na celebração do Dia dos Fundadores. O Dr. Harrow, transpirando muito, apresentou-a com relutância. Dr. Lionel Harrow e Sra. Beatrice Harrow. O diretor e sua esposa, Senhorita Clara Denham. Professora de inglês, Professor Edgar Miles, mestre em matemática, e Sr. Julian Frobisher, tutor de história e aspirante a romancista. Lady Margaret Greville, a ex-esposa da vítima, que chegou inesperadamente naquela noite. Um punhado de dignitários locais e 2 criados presentes. Poirot leu a lista lentamente, com os olhos brilhando. Um círculo muito interessante, Hastings. Já vejo, como se diz em inglês, as sementes do drama. Naquele momento, a própria Sra. Harrow apareceu no corredor, pálida, mas serena, com os olhos fixos em nós com um brilho nervoso. Ela falou em voz baixa e urgente. Monsieur Poirot, o senhor precisa ter cuidado. Sir Alistair, ele tinha segredos. Se cavar muito fundo, poderá encontrar mais do que deseja. Poirot curvou-se com impecável cortesia, mas quando ela se afastou, ele murmurou para mim. Segredos, Hastings. São sempre os segredos que nos levam à verdade. Vamos lá. Começaremos com os interrogatórios. Os rostos, os tons de voz, as contradições, eles nos dirão muito mais do que 100 copos ou garrafas de veneno. E com isso, ele caminhou em direção ao escritório do diretor, já organizando mentalmente a ordem em que convocaria os atores daquele pequeno drama mortal. O palco estava montado, os atores reunidos. Restava apenas a verdade a ser trazida por trás do véu do medo e da mentira. Eu o segui inquieto, mas fascinado, sabendo que mais uma vez eu testemunharia a precisão surpreendente de Hercule Poirot, enquanto ele se preparava para desvendar um mistério que, naquele momento, parecia tão impenetrável quanto a era nas antigas paredes da escola. Poirot organizou as entrevistas com sua precisão habitual, ditando ao Dr. Harrow a ordem em que cada convidado deveria ser chamado. O diretor, embora visivelmente exausto, obedeceu sem hesitar, sem dúvida aliviado por ter transferido o terrível fardo para as mãos competentes do detetive belga. Eu, enquanto isso, acomodei-me em uma cadeira de espaldar alto no escritório, com o caderno à mão, determinado a registrar todas as observações que pudessem ser úteis. O primeiro a entrar foi Senhorita Clara Denham, a amante inglesa. Era uma mulher de 30 e poucos anos, com feições marcantes e uma língua ainda mais afiada. Se nos lembrássemos do comentário indelicado de Sir Alistair na noite anterior. Ela se sentou rigidamente, com as mãos cruzadas firmemente no colo, e seus olhos se voltaram nervosamente para Poirot, antes que ela assumisse uma expressão calma e estudada. Poirot, com todo o charme de um diplomata, inclinou a cabeça. Mademoiselle, lamento chamá-la em circunstâncias tão infelizes. Diga-me, por favor, qual foi sua impressão de Sir Alistair ontem à noite? Seus lábios se curvaram em algo que não era bem um sorriso, nem uma carranca. Ele era exatamente como eu sempre imaginei. Dominador, presunçoso e cruelmente observador. Sabia exatamente como ferir com uma única frase. Ouso dizer que o salão inteiro sentiu a ardência de sua língua antes mesmo que o pudim fosse retirado. E a senhora, mademoiselle? Ele não comentou sobre os seus... os anos? Perguntou Poirot delicadamente, observando cada centímetro de expressão. Por um instante ela corou. Sim, ele fez isso. E foi vulgar. Mas eu não sou o tipo de mulher que assassinaria um homem por me insultar. Se fosse, teria matado metade do conselho escolar anos atrás. O bigode de Poirot se contraiu, embora eu não soubesse dizer se por diversão ou por cálculo. Merci, mademoiselle. E diga-me, a senhora ouviu depois do jantar? Antes de ele se recolher aos seus aposentos? Ela balançou a cabeça com firmeza. Não, fui para o meu quarto. Tinha provas para corrigir. Só isso. Poirot curvou-se levemente e dispensou-a. Quando ela saiu, murmurei. Ela pareceu sincera o suficiente. Talvez, Hastings. Mas lembre-se, a mentira mais convincente é aquela envolta em verdade. Continuamos. Em seguida veio o professor Edgar Miles, o mestre da matemática. Um homem baixo e roliço, com a cabeça meio calva e óculos,
Ele entrou com o ar de alguém perpetuamente assediado por números que se recusavam a se comportar. Sua voz, quando falava, tinha um tom queixoso, quase choramingas. É chocante, Monsieur Poirot. Chocante, mas nada surpreendente. Sir Alistair era um homem que adorava fazer inimigos, e fez inimigos demais. Eu mesmo? Bem, ele me acusou ontem à noite de desperdiçar o intelecto dos meninos com números que ninguém no mundo real jamais usaria. Como se matemática fosse um passatempo só para lunáticos. Poirot inclinou a cabeça. E como respondeu, monsieur? O professor corou. Eu não disse nada. O que se poderia dizer? Ele estava embriagado de sua própria importância. Mas eu lhe digo uma coisa. Se veneno foi usado, não fui eu quem o forneceu. Não consigo nem administrar uma aspirina sem deixá-la cair. Poirot deu um leve sorriso. Tão desajeitada, hein? É preciso notar isso. E quanto a Lady Grenville? Acho que você estava sentada perto dela. O professor Miles piscou. A esposa? Ah, sim, ela parecia tensa, pálida, inquieta. Ela saiu da mesa cedo. Eu não podia dizer mais nada. Ela e Sir Alistair haviam trocado apenas um breve cumprimento quando ela chegou, mas o silêncio deles era mais alto do que qualquer discussão. Poirot assentiu e então o dispensou, deixando o homenzinho resmungando sozinho enquanto partia. Mal tivemos tempo de trocar impressões quando a próxima figura entrou. Senhora Margaret Grenville. Ela era alta, elegante e severa. Seu vestido era de um negro profundo de luto, apesar de por direito ainda não o estar usando. Seus olhos, de um cinza glacial, pousavam friamente em Poirot, como se ela já tivesse dominado a arte do desdém há muito tempo. O senhor deseja me interrogar, Monsieur Poirot? E disse ela imediatamente. Muito bem. Mas não percamos tempo. Sou viúva dele, embora na verdade tenha deixado de ser sua esposa há anos. O senhor precisa entender que Sir Alistair apreciava a crueldade. Ele a brandia como um chicote, e eu o suportei por muito tempo. Minha presença aqui ontem à noite foi um acidente de tempo. Eu não tinha vontade de me reconciliar com ele. Poirot curvou-se profundamente, e no entanto, madame, a senhora veio. Seus olhos se estreitaram. Vim falar de um acordo financeiro. Ele me devia certas quantias, há muito atrasadas. Tínhamos combinado, por meio de terceiros, de nos encontrar aqui onde ele não poderia facilmente fazer uma cena. Mas infelizmente ele fez mesmo assim. Zombou de mim à mesa, como se eu fosse uma suplicante. Era intolerável. Mas se você está prestes a sugerir que eu o assassinei, pode poupar seu fôlego. Tenho suportado a presença dele há décadas. Acha que eu esperaria até agora, em uma escola cheia de testemunhas para atacar? Poirot inclinou a cabeça, imperturbável com o tom cortante. Talvez, madame. Talvez não, mas é preciso perguntar. A senhora o viu depois do jantar? Seus lábios se apertaram, brevemente. No corredor. Ele riu quando me viu. Aquela foi a última vez. Ela se levantou então sem permissão e saiu, deixando para trás o leve aroma de violetas e um silêncio carregado de implicações. Os olhos de Poirot seguiram a figura dela se afastando, e então se voltaram para mim com um brilho. Observou, Hastings? O ódio ali queima frio, mas queima mesmo assim. Ah, mas não decidimos tão cedo. Precisamos ver todas as peças antes que o padrão fique claro. O próximo nome na lista era Juliano Frobisher, o tutor de história. Jovem, ambicioso, com dedos manchados de tinta e um ar de constante distração, ele entrou nervoso, lançando olhares rápidos ao redor do escritório, como se esperasse alguma armadilha. Monsieur Poirot, sinto-me honrado. Embora não, é claro, pelas circunstâncias. Sir Alistair era... Bem, digamos que ele não valorizava a erudição. Ele zombava das minhas tentativas de escrever. Chamava meu manuscrito de uma coleção de mentiras sem graça sobre homens mortos. Era cruel. No entanto, eu não desejava a morte dele, garanto. Poirot o observou atentamente. O senhor é um homem de palavras, monsieur. Trocou algumas com ele depois do jantar? Frobisher hesitou, mas depois admitiu. Sim, na biblioteca. Ele me pegou sozinho e disse que, se eu esperava uma contribuição para o meu livro, deveria reconsiderar, que meu trabalho não valia nada. Ele riu. Bem, admito, perdi a paciência. Disse algo do qual me arrependo. E isso foi? Poirot perguntou suavemente. O rosto do jovem corou. Eu disse a ele que esperava que um dia
ele se engasgasse com o próprio veneno. Poirot emitiu um pequeno ruído pensativo e o deixou ir. Quando a porta se fechou, inclinei-me para o meu amigo. Parece-me, Poirot, que cada um deles tinha razão de sobra. Ele assentiu lentamente. Sim, Hastings, mas razão não é ação. Temos as paixões, os ressentimentos. Lá. Agora precisamos encontrar a psicologia, a contradição, a pequena coisa fora do lugar, pois aí reside a verdade. Reside a verdade. Reside. E quando a porta do escritório se abriu novamente para admitir o próximo suspeito, senti a teia desse mistério se estreitando, cada fio nos levando para mais perto da mão oculta que havia tecido a morte, nos veneráveis corredores da Academia de Santo Agostinho. A porta fechou-se suavemente, atrás de Julian Frobisher, e quase imediatamente Poirot fez sinal para que o próximo entrasse. Um momento depois, Sra. Beatrice Harrow entrou no escritório. Ela ainda era uma mulher bonita, embora sua silhueta tivesse se tornado mais cheia com os anos, e havia um brilho nervoso em seus olhos que sugeria tanto noites sem dormir, quanto muitas noites com um copo ao lado. Ela sorriu um pouco abertamente, como se estivesse determinada a não demonstrar nenhum sinal de medo. Monsieur Poirot, disse ela, inclinando-se para a frente e juntando as mãos. Mal sei como começar. Uma coisa tão assustadora para acontecer aqui de todos os lugares. Lionel, meu marido, insiste que devemos abafar isso o máximo possível, mas veja bem, as pessoas falam. Elas sempre falam. Poirot inclinou a cabeça cortesmente. A senhora tem toda a razão, madame. As pessoas sempre falam, mas não são as palavras que dizem que mais me interessam. É a verdade por trás delas. Diga-me, a senhora conhecia bem Sir Alistair? O sorriso dela vacilou. Bem o suficiente. Ele era generoso, à sua maneira, mas gostava de lembrar a todos da sua generosidade. Constantemente. Ontem à noite ele me disse, na frente de todos, que se não fosse pelo dinheiro dele, eu não estaria usando o vestido. Foi humilhante. Garanto-lhe, Monsieur Poirot, que tive que morder a língua para não lhe dizer o que pensava dele. E o que a senhora achou, madame? Perguntou Poirot suavemente, sem tirar os olhos do rosto dela. Ela hesitou, depois deu de ombros, torcendo os dedos. Que ele era um homem cruel, e que essa crueldade, mais cedo ou mais tarde, terá sua própria recompensa. Os bigodes de Poirot se contraíram. De fato. E depois do jantar, o que você fez? Fui para a sala de estar com os outros. Conversei brevemente com Lady Graville e depois pedi licença. Estava com dor de cabeça. Na verdade, já estava na cama antes da meia-noite. Poirot inclinou a cabeça, observando-a atentamente. E, no entanto, madame, me disseram que a senhora gosta de uma taça de xerez. Talvez na privacidade do seu quarto, a senhora tenha se fortalecido contra a dor de cabeça, hein? Seus olhos se arregalaram, um rubor subindo às suas bochechas. Telson, sim, talvez. Mas isso não é crime. Não, madame, disse Poirot gentilmente. Não é crime, mas pode afetar a precisão da memória. Só isso. Ela pareceu querer protestar, mas pensou melhor e se levantou, resmungando algo sobre a tensão do dia. Poirot a fez se curvar com uma cortesia impecável, e quando ela saiu, sussurrei. Você acha que ela mentiu? Poirot bateu com o dedo nos lábios. Não mentiu, Hastings. Mas talvez ela tenha omitido. Isso costuma ser mais revelador do que a mentira em si. O próximo a chegar foi o policial que estava estacionado perto da ala leste. Poirot o interrogou rapidamente, estabelecendo os fatos básicos. O corredor estivera silencioso depois da meia-noite, disse o policial, exceto por uma ocasião em que pensou ter ouvido vozes, de um homem e de uma mulher, baixas e agudas. Embora não conseguisse distinguir as palavras, ele presumira que se tratava de uma briga entre marido e mulher e achou mais sensato não se intrometer. Poirot assentiu com um pequeno aceno de cabeça, satisfeito. Uma discussão, Hastings. Já é um fio. Era agora, doutor. Lionel Harrow vir-se. O diretor entrou com uma expressão mais grave do que nunca, como se cada hora daquela calamidade o pesasse com uma força renovada. Suas mãos tremiam enquanto ele ajustava os óculos e sua voz tinha um tom tenso. Monsieur Poirot, acredito que minha esposa já tenha falado com o senhor. Esta situação põe em risco o bom nome da escola. Sir Alistair foi nosso benfeitor. Sua morte aqui sob suspeita pode nos arruinar. Poirot abriu as mãos.
Mas, monsieur, certamente concorda que a verdade, por mais dolorosa que seja, é preferível à mentira. Os jovens não devem aprender suas lições em um lugar construído sobre a ocultação. O diretor suspirou profundamente. Sim, você tem razão. Mas não imagina as pressões que enfrento. Ele passou a mão pela testa. Sir Alistair, ele não era apenas um benfeitor. Ele buscava controlar tudo. Quais professores contratávamos, quais alunos recebiam bolsas de estudo, até mesmo o currículo. Ontem à noite, ele me disse claramente que, a menos que eu demitisse o professor Miles, ele cortaria todo o financiamento. Ele me humilhou, Monsieur Poirot, na frente da minha equipe. E você estava com raiva? A voz de Poirot era suave, mas carregava um peso que fez o diretor estremecer. Eu estava ferido, furioso, se quer saber. Mas assassinato? Não. Sou um professor, não um criminoso. Poirot inclinou a cabeça gravemente. E depois do jantar, monsieur? Retirei-me cedo. Meus nervos estavam à flor da pele. Deixei minha esposa como anfitriã e fui para o meu quarto. Não me mexi mais até que o criado me acordou com a notícia esta manhã. Quando ele se foi, Poirot ficou imóvel, com as pontas dos dedos pressionadas. Por fim disse: Cada um, Hastings. Cada um apresenta o mesmo quadro. O insulto, a ferida, a humilhação. Cada um protesta: eu não matei. No entanto, o motivo está em toda parte. O que resta? Os meios, a oportunidade e, o mais importante, a psicologia. Como se fosse um sinal, bateram à porta e o mordomo entrou, trazendo uma bandeja de prata. Sobre ela repousava o mesmo copo retirado do quarto de Sir Alistair. O guarda o havia guardado cuidadosamente e agora Poirot o observava com os olhos semicerrados. Levantou-o delicadamente, examinou a borda e em seguida pousou-o novamente com um pequeno suspiro. Veja, Hastings, aqui está o instrumento, mas ele nos diz pouco. Talvez cianeto, como você disse. Mas isso cabe ao químico confirmar. O que me interessa não é o veneno em si, mas a maneira como foi administrado. Sir Alistair não era tolo. Era desconfiado por natureza. Não aceitaria bebida de um inimigo. Portanto, ou foi auto-administrado, improvável, ou veio de alguém em quem ele confiava. Franzia a testa. Mas ele tinha tão poucos amigos entre eles. Ah! Exclamou Poirot suavemente, com os olhos brilhantes. É aí que reside o enigma. Quem entre seus inimigos conseguiu convencê-lo a beber? Quem sorriu ao lhe entregar a morte? Ficamos em silêncio por um momento, com o peso da pergunta nos pressionando. Então Poirot se levantou rapidamente, alisando o casaco. Vamos, Hastings. Precisamos caminhar pelos jardins. Os pés se movem. Mas é a mente que viaja mais longe. E já sinto que nossa próxima descoberta não demorará muito. Ao sairmos para o ar outonal, as paredes cobertas de era da Catedral de Santo Agostinho pareciam pairar sobre nós, testemunhas antigas e silenciosas da loucura humana. Em algum lugar dentro daquelas paredes eu sabia estava a resposta. E Poirot, com suas incansáveis pequenas células cinzentas, logo a traria à tona. Percorremos os caminhos de cascalho que serpenteavam pelo pátio da igreja de Santo Agostinho, com o ar fresco de setembro batendo em nossos rostos. O terreno estava silencioso, os alunos confinados às aulas, e apenas o farfalhar das folhas perturbava o silêncio. Poirot se movia com precisão e sem pressa, as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas, a cabeça inclinada como se ouvisse algum ritmo oculto de pensamento. Eu havia reconhecido esse estado de espírito nele, um estado em que ele parecia organizar as peças de um quebra-cabeça em um padrão invisível para todos os outros. Por fim, ele parou perto da sombra da capela, onde a era se enroscava densamente em volta da pedra. Olhou para o edifício antigo e depois para o cascalho sob nossos pés. Hastings, disse ele suavemente, o que você notou em todas essas pessoas boas que interrogamos? Pensei. Todos eles não gostavam de Sir Alistair. Alguns o odiavam. Cada um tinha um motivo. Insulto, humilhação, vingança. Exatamente. E, no entanto, meu amigo, eles estão ansiosos demais para nos contar esses motivos. Confessam com muita facilidade. Dizem, sim, ele me insultou, mas eu não o matei. Por que estão tão dispostos a proclamar suas queixas? Porque, meu caro, querem que acreditemos que são honestos. E quando uma pessoa deseja muito parecer honesta, o que você conclui? Que não sejam, admiti. Poirot assentiu levemente, satisfeito.
Exatidão. Em algum lugar, Hastings, há alguém que diz a verdade em parte, mas esconde a maior parte. E é essa ocultação que mais me interessa. Antes que eu pudesse responder, ouvi o som de passos apressados se aproximando. Um jovem lacaio, com o rosto pálido e ansioso, veio correndo pelo gramado. Monsieur Poirot, o senhor está sendo chamado na cozinha. Houve um incidente. Seguimos rapidamente, descendo degraus estreitos até os corredores de pedra sob a escola. As cozinhas estavam em alvoroço. Os criados amontoados em grupos ansiosos. No centro da comoção, a cozinheira torcia as mãos e apontava para um armário onde se guardavam garrafas e potes. Sobre a mesa, havia um pequeno frasco com o conteúdo meio esvaziado. O rótulo tênue, mas legível. Cianeto de potássio. Poirot inclinou-se sobre ela, com uma expressão indecifrável. O policial vermelho e impetuoso declarou imediatamente: "Aí está a sua prova, Monsieur Poirot. O veneno estava aqui na escola o tempo todo. Usado nos laboratórios científicos. Qualquer um poderia tê-lo tomado. Vamos revistar todas as salas imediatamente. Salas imediatamente. Salas." Mas Poirot levantou a mão. "Preste atenção, meu bom amigo. Não vamos nos precipitar. O fato de esta garrafa ter sido encontrada aqui nos diz apenas que o veneno estava disponível. Não nos diz nada sobre quem o administrou. E mais, olhe com atenção. A poeira na prateleira só está remexida aqui. As outras garrafas estão intactas. Portanto, quem a pegou sabia o que procurava. Isso demonstra conhecimento, não acaso." O guarda franziu a testa, mas não disse nada. Poirot se endireitou com um olhar penetrante. "O senhor Dr. Harrow precisa ser informado imediatamente. Precisamos saber quem entre os funcionários ou hóspedes teve acesso a este armário. E também," sua voz suavizou, mas carregava um peso peculiar, "precisamos saber quem teve a coragem de usá-lo com tanta ousadia, acreditando que não poderiam ser suspeitos." Ao retornarmos para o andar de cima, não pude deixar de murmurar: "Esta descoberta certamente nos limita, Poirot. Alguém familiarizado com laboratórios, talvez um mestre aqui. O professor Miles, por exemplo." Poirot apenas balançou a cabeça. "Não, Hastings. Não se apresse. O mestre da matemática não precisa de cianeto em sua sala de aula. Mas talvez em química, em biologia, há muitas utilidades em um lugar assim. Não. Precisamos ser mais sutis. A mão que envenenou Sir Alistair não é apenas a de uma pessoa com acesso. É a mão de alguém que poderia induzi-lo a beber." Voltamos ao escritório do diretor, onde Harrow aguardava com o rosto contraído pela tensão. Poirot o informou da descoberta. O homem afundou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. "É pior do que eu temia", gemeu. "Pensar em tal arma aqui sob o nosso teto. Os pais se descobrirem." Poirot interrompeu gentilmente, mas com firmeza. "Coragem, monsieur. Vamos descobrir a verdade. Mas preciso perguntar. Quem entre os seus funcionários é responsável pelos laboratórios científicos?" Harrow ergueu os olhos, assustado. "Ora, Sr. Whitcomb, o mestre sênior de ciências. Mas ele não estava presente no jantar ontem à noite. Ele está fora, doente. Seu assistente, no entanto, o jovem Samuel Drake, estava presente como uma espécie de criado, servindo vinho para os convidados." "Ah", murmurou Poirot, estreitando os olhos. "Um criado, mas que entende de química. Que curioso." Harrow franziu a testa. "Mas o jovem Drake é inofensivo. Um garoto tímido recém-nomeado. Ele não ousaria." Os lábios de Poirot se curvaram ligeiramente. "Nunca se deve dizer, ele não ousaria. A natureza humana, monsieur, ousa muito quando a paixão, o medo ou o desespero a impulsionam." Naquele momento, a porta se abriu novamente, e Lady Margaret Greville apareceu. Seu vestido escuro como uma sombra, atravessando a soleira. Sua voz era fria, seu olhar firme. "Monsieur Poirot, desejo falar com o senhor em particular. Trata-se do meu marido, ou melhor, do que ele pretendia antes de morrer." Poirot fez uma reverência e ela atravessou a sala, com as mãos enluvadas apoiadas na escrivaninha. "Você precisa entender que Sir Alistair estava preparando um novo testamento. Eu o descobri por acaso. Ele pretendia deserdar não só a mim, mas também várias instituições de caridade que ele apoiava há muito tempo. Em vez disso, ele pretendia deixar a maior parte de sua fortuna para esta escola. Para Lionel Harrow, especificamente, como administrador. Se isso tivesse se tornado público,
Você pode imaginar quantos teriam motivos para silenciá-lo. Suas palavras caíram como pedras no silêncio. Olhei para Poirot, esperando surpresa, mas seu rosto permaneceu sereno. Apenas seus olhos brilhavam com o fogo silencioso da revelação. Ele inclinou a cabeça gravemente. Merci, madame. A senhora nos deu muito em que pensar. Quando ela partiu, não consegui me conter. Poirot, um novo testamento deixando tudo para a escola. Certamente isso dá a Harrow o motivo mais forte de todos. Os dedos de Poirot alisaram o bigode com infinito cuidado. Talvez Hastings. Mas reflita. Se Sir Alister ainda não havia assinado este testamento, então suas disposições não passam de fumaça no ar. Se ele o havia assinado, onde está agora? E quem sabia? Veja bem, meu amigo. A teia é realmente intrincada e devemos agir com cuidado, pois já percebo a sombra de um segundo perigo. Eu me assustei. Outro crime? Os olhos de Poirot encontraram os meus, calmos, porém penetrantes. O assassino, Hastings, ainda não está satisfeito. Uma morte pode não ser suficiente. Precisamos vigiar atentamente, pois temo que o pequeno drama de Santo Agostinho ainda não tenha chegado ao fim. O peso da revelação de Lady Grenville perdurou no escritório por muito tempo depois de sua partida, e embora o Dr. Harrow tentasse se ocupar com os papéis sobre a mesa, suas mãos tremiam demais para que o esforço enganasse alguém. Poirot, parado à janela de costas para o quarto, parecia contemplar o pátio ao fundo, mas eu sabia muito bem que ele examinava cada detalhe com cuidado metódico. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Monsieur le Directeur, este testamento que Sir Alister preparou. Quando o senhor soube dele? Harrow ergueu os olhos bruscamente. Eu não ouvi nada. Meu Deus, se o que Lady Grenville diz é verdade. Poirot se virou com um olhar penetrante. Isso o colocaria, monsieur, em uma posição extremamente delicada. Herdar a responsabilidade por tamanha fortuna, ainda que somente após a morte do homem que a tornou possível. Imagine como isso pode parecer aos outros. Harrow corou de raiva. Garanto-lhe, monsieur Poirot, que eu não queria tal responsabilidade. A interferência de Sir Alister já era um fardo suficiente sem estar vinculado a ele para sempre. Se eu for acusado... Poirot levantou a mão num tom tranquilizador. Não acusamos ninguém ainda. Apenas observamos as possibilidades. Acalme-se. A verdade ela virá à tona. O diretor se aquietou, embora sua expressão revelasse desconforto. O olhar de Poirot se demorou nele por mais um instante. Então ele bateu delicadamente na borda da mesa com o indicador. Diga-me, monsieur, o testamento foi assinado? E se sim, onde está? Não sei dizer, respondeu Harrow. Se tal documento existe, deve estar entre os papéis de Sir Alister. Então daremos uma olhada, disse Poirot, e seu tom não admitia debate. Voltamos mais uma vez ao quarto do morto, na ala leste. O policial de plantão nos recebeu com relutância, os olhos faiscando de inquietação, como se a mera presença do cadáver ali dentro lhe perturbasse a coragem. Poirot foi até a escrivaninha, o olhar atento sobre os papéis espalhados. Arrumou-os cuidadosamente, alinhando cada folha com uma caligrafia meticulosa. Havia contas, correspondências e memorandos, todos com a assinatura em negrito e riscada de Sir Alister, mas nenhum sinal de um novo testamento. Poirot examinou cada gaveta, passando os dedos levemente por seu interior, parando uma vez para levantar uma folha de mata-borrão. Ele a ergueu contra a luz, e uma leve impressão surgiu. Fragmentos de palavras, o fantasma de linhas escritas e apagadas. Observe, Hastings. Legars integralmente fideicomisso. A Academia de Santo Agostinho. E abaixo... O que é isto? Lionel Harrow, fiduciário. O diretor soltou um suspiro estrangulado. Poirot pousou o mata-borrão com extremo cuidado. Então Lady Grenville disse a verdade. O testamento foi escrito. Mas onde está agora? Buscamos mais, mas sem sucesso. Por fim, Poirot limpou as mãos delicadamente, como se quisesse descartar o esforço infrutífero. Não, Hastings, ele se foi. E a ausência da coisa é tão eloquente quanto sua presença teria sido. Alguém temia este documento. Alguém o removeu. Pergunte a si mesmo. Quem tinha mais a perder se o testamento fosse mantido? Quem tinha mais a ganhar se ele desaparecesse? Pensei. Lady Grenville, claro. Se fosse deserdada, perderia tudo.
Os olhos de Poirot brilharam. Exatamente. Mas também reflita, meu amigo. Se o testamento tivesse sido destruído antes da morte de Sir Alistair, sua fortuna seria revertida sob as disposições anteriores. Se, no entanto, o testamento tivesse permanecido, sua morte o tornaria vinculativo. Portanto, o momento certo é de suma importância. O assassino atacou primeiro e depois destruiu. Ou destruiu primeiro e depois atacou. Aí reside uma sutileza que pode revelar tudo. Enquanto ele falava, uma comoção repentina surgiu no corredor. Corremos para a porta, onde o guarda já corria em direção à escada. Uma criada pálida e ofegante gritou que a Sra. Harrow havia desmaiado em seu quarto. Seguimos-la rapidamente, e quando entramos nos aposentos do diretor, encontramos Beatrice Harrow deitada na cama, com a pele úmida e a respiração ofegante. Na mesa de cabeceira, havia um pequeno copo ainda meio cheio de um líquido escuro. Poirot curvou-se rapidamente, com as narinas dilatadas. Pousou o copo com firmeza repentina. Não é um desmaio, Hastings. A dama ingeriu uma poção muito suspeita. O Dr. Harrow, torcendo as mãos, gritou horrorizado. Você quer dizer? Um atentado contra a vida dela. Poirot balançou a cabeça. Não é bem assim. Não se trata de uma tentativa de outra pessoa. Olhe aqui. O copo estava ao lado da cama dela, enchido com uma garrafa decantadora no quarto dela. Não, monsieur, isso é auto-administrado. Talvez uma tentativa de acabar com o sofrimento dela, talvez apenas para amenizá-lo. Mas observe o aroma. Não é cianeto. Conhaque misturado com cloral. Ela desejou o esquecimento, não a morte. O médico da escola foi chamado e, sob seus cuidados, a Sra. Harrow se recuperou o suficiente para murmurar incoerentemente. No entanto, seus olhos, quando se abriram, estavam arregalados, e ela agarrou o braço de Poirot. Eu não aguentava. Suas palavras, seu riso, sempre cortante, sempre cruel. Ele me disse ontem à noite, no corredor. Disse que Lionel nunca passaria de uma marionete, que eu... Sua voz falhou e ela virou o rosto. Poirot alisou a mão dela delicadamente e se levantou. Chega por enquanto. Ela vai se recuperar. Mas observe, Hastings, o que ela revelou. Sir Alistair discutiu no corredor ontem à noite. Com ela, talvez? Ou com outro. Lembre-se do que o policial ouviu. Vozes alteradas, um homem e uma mulher. Começa a tomar forma. Retiramo-nos deixando o médico com seu trabalho. No corredor, Poirot fez uma pausa com o rosto sério. Dois fios agora convergem. O testamento desaparecido e a discussão ouvida. Ambos nos dizem o seguinte. A morte de Sir Alistair não nasceu do acaso. Foi fruto de um longo cálculo e de paixões cuidadosamente ocultadas. No entanto, o assassino. Eles foram espertos, mas não o suficiente. Há um detalhe, uma coisinha que passou despercebida. Em breve, Hastings, nós o descobriremos. Segui-o pelo corredor com os nervos à flor da pele de expectativa, embora minha mente ainda lutasse para enxergar o que a dele já havia vislumbrado. A escola, com seus muros antigos e corredores sussurrantes, parecia pairar ao nosso redor guardando seus segredos. Em algum lugar dentro daqueles muros eu tinha certeza. O próximo movimento daquele drama sinistro já estava sendo preparado. Os corredores de Santo Agostinho pareciam mais escuros depois do colapso da Sra. Harrow, como se as próprias paredes de pedra tivessem absorvido o choque de um novo escândalo. Poirot caminhava em silêncio, com as mãos cruzadas atrás das costas, seus passos pequenos e deliberados, nos conduzindo não ao escritório, mas à biblioteca, onde as longas janelas lançavam uma luz pálida de outono sobre fileiras de volumes encadernados em couro. Ele se sentou a uma mesa polida, fechando os olhos por um breve momento. Esperei, acostumado a essas pausas em que sua mente trabalhava com a intensidade de uma máquina. Por fim, ele abriu os olhos e falou, a voz baixa, mas cheia de certeza. Hastings, reflita. Temos agora 3 coisas. O testamento desaparecido, a discussão ouvida por acaso e a tentativa de Madame Harrow de se esquecer. Não vê como elas formam um padrão? Franci a testa. O testamento dá motivo a Harrow. A briga sugere que Lady Graville ou a Sra. Harrow estavam envolvidas em uma discussão acalorada com Sir Alistair, e a tentativa com o cloral mostra que a Sra. Harrow estava sob uma tensão insuportável. Mas como eles se conectam? Poirot inclinou-se para a frente,
tamborilando com o dedo na madeira polida. A psicologia, Hastings. Pense em Madame Harrow. Humilhada no jantar, ameaçada em particular. O que ela faz no dia seguinte? Ela tenta escapar, não pela violência contra outra pessoa, mas se drogando. Isso nos diz que sua coragem para atacar era pequena. No entanto, ela ouviu palavras que a feriram profundamente. Quem mais ouviu palavras que a feriram, mas teve a vontade e a ousadia de agir? Balancei a cabeça. Havia tantos que tinham razão. Os bigodes de Poirot se contraíram. Exatamente, demais. E quando há motivos demais, Hastings, precisamos buscar o método. É o método que estreita o campo. Antes que eu pudesse pressioná-lo mais, a porta se abriu com um rangido, e o jovem Samuel Drake, o assistente dos laboratórios, entrou hesitante, de boné na mão. Era um jovem magro, de rosto sério e de modos respeitosos, embora seus olhos se movessem nervosamente, como se avaliassem nossas reações. Com licença, senhor, disse ele a Poirot. O Dr. Harrow disse que talvez o senhor queira me perguntar sobre as salas de ciências. Poirot inclinou a cabeça. Sente-se, mon garçon. O senhor estava presente ontem à noite, não é? Servindo o vinho? Sim, senhor. Servi-me à mesa principal. Sir Alistair bebeu principalmente conhaque. Ele continuou me mandando buscar, e lembro que ele fez uma piada sobre como não se deve confiar num garoto perto da garrafa. Riu de mim na frente dos outros. Ah, disse Poirot suavemente. E este armário de produtos químicos? Quem tem acesso? Drake se mexeu, inquieto. Principalmente o Sr. Whitcomb, senhor. Mas eu guardo as chaves quando ele está fora. A polícia já me perguntou. Juro, nunca toquei naquela garrafa. Só a pego quando o Sr. Whitcomb manda. Poirot o observou atentamente, com o olhar firme, mas o tom de voz calmo. E alguém se aproximou de você? Talvez para perguntar sobre os venenos ou para pedir uma chave emprestada? O garoto franziu a testa. Ninguém, senhor. Só o professor Miles uma vez, mas isso foi no semestre passado, para um experimento de matemática sobre gases. Ninguém mais. Poirot dispensou-o gentilmente, embora eu tenha visto o brilho em seus olhos quando o rapaz se retirou. Quando perguntei o que ele achava disso, respondeu. Ele fala a verdade, Hastings. A timidez é genuína. Mas não se esqueça. Se só ele tinha as chaves, então quem tomou o veneno deve ter tido sua ajuda ou negligência. É preciso perguntar. Ele deixou o armário destrancado ou foi persuadido por alguém em quem confiava? Nossas deliberações foram interrompidas pelo som de passos rápidos e pela entrada do próprio professor Miles, agitado e com o rosto vermelho. Monsieur Poirot, venha imediatamente. Algo terrível aconteceu na capela. Seguimos rapidamente. A capela, normalmente um lugar de silêncio solene, agora continha um tipo diferente de silêncio, denso e tenso. Aos pés do corrimão do altar, folhas de papel espalhadas, como se tivessem sido jogadas às pressas. Poirot se abaixou para pegar uma. Meu coração deu um pulo. Era parte de um documento legal com a letra inconfundível de Sir Alistair. O testamento desaparecido, exclamei. Poirot segurou-o delicadamente, examinando as linhas. Sim, Hastings, o testamento, de fato. Mas observe, apenas fragmentos. Foi rasgado, espalhado. Alguém tentou destruí-lo. Mas por que deixar os pedaços aqui, neste lugar? O professor Miles torceu as mãos. Um dos meninos descobriu agora mesmo, enquanto se preparava para as orações matinais. Vim imediatamente. A expressão de Poirot era grave. A capela, símbolo da verdade do santuário. No entanto, aqui, a tentativa de ocultação é revelada. O assassino Hastings fica desesperado. Eles atacam para cobrir seu rastro, mas na pressa deixam rastros. É sempre assim. Reunimos os fragmentos, mas era evidente que faltava muita coisa. Poirot os recolocou delicadamente sobre a mesa, e então olhou ao redor, no espaço silencioso. Seu olhar se demorou no grande vitral, nos bancos esculpidos, no leve aroma de incenso pairando no ar. É muito curioso, murmurou. Por que a capela? Por que não o fogo ou o rio, ou algum lugar onde a vontade pudesse desaparecer completamente? Trazê-la para cá. Isso é psicologia, Hastings. Culpa que busca absolvição, talvez. Ou arrogância, que acredita que ninguém procuraria em tal lugar. De qualquer forma, isso nos diz algo sobre a mente. Ao sairmos da capela, Poirot caminhava lentamente, com a cabeça baixa, pensativo. Há um detalhe, um pequeno detalhe, que trará clareza. As vozes no corredor,
o testamento desaparecido, o menino com as chaves, a moça com o cloral, todos são fios de um mesmo desígnio. Mas paciência, meu amigo. O assassino começa a vacilar. Em breve eles se trairão. Naquela noite, enquanto as lâmpadas eram acesas e as sombras se aprofundavam nos antigos salões, eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado, como se olhos invisíveis acompanhassem cada movimento. Os hóspedes e funcionários se moviam silenciosamente, olhando por cima dos ombros, suas conversas abafadas. O medo se instalara sobre a igreja de Santo Agostinho como um manto pesado. Em algum lugar entre eles, uma mão derramara a morte em um copo. Aí essa mesma mão, eu suspeitava, não hesitaria em agir novamente. Poirot, sempre sereno, poliu o bigode diante da lareira e disse suavemente, quase para si mesmo: "O jogo está acirrado, Hastings. Em breve precisamos reuni-los todos, mas ainda não. Primeiro aguardo o movimento final, pois o culpado não pode resistir a mais um ato, a mais uma tentativa de garantir sua fuga. E quando conseguirem, então estaremos prontos." As longas sombras da noite se adensavam sobre o pátio, e a atmosfera na Academia de Santo Agostinho se tornara carregada de inquietação. Criados cochichavam nos cantos, mestres evitavam olhar uns para os outros, e até mesmo os meninos, normalmente tão barulhentos, moviam-se em silêncio contido. O eco dos nossos passos parecia estranhamente alto. Quando Poirot e eu retornamos ao escritório do diretor, onde uma lâmpada já brilhava sobre a mesa, lançando longos raios dourados de luz. Poirot acomodou-se numa cadeira com um puxão meticuloso nos punhos e permaneceu imóvel por vários minutos. Eu aprendera a não perturbá-lo nesses momentos, embora meus próprios nervos ansiassem por ação. Por fim ele disse em seu tom mais deliberado: "Hastings, é inevitável. O assassino agirá novamente. A dilaceração da vontade, a dispersão descuidada dos fragmentos, esses são os sinais de uma mente sob tensão. Quando o criminoso fica nervoso, ele procura se esconder, mas na pressa ele revela mais do que nunca." Não pude deixar de protestar. "Mas certamente, Poirot, ele não pode tentar outro assassinato sob este mesmo teto. O lugar está fervilhando de suspeitas." Poirot deu um sorrisinho. "Mon ami, você esqueceu. A psicologia do assassino não é a psicologia do homem sensato. Depois que se mata, o perigo é sempre de se tornar imprudente. É a natureza do desespero. Acredito que ele já tenha traçado seu plano. Como se convocada pelas palavras, a porta se abriu e Julian Frobisher entrou. O rosto do jovem tutor estava pálido, e seus dedos manchados de tinta tremiam enquanto ele agarrava um maço de papéis. "Monsieur Poirot, desculpe-me por incomodá-lo, mas achei que o senhor deveria ver isto. Encontrei isto na biblioteca, escondido atrás de uma fileira de volumes. São páginas da correspondência de Sir Alistair, cartas a editores, notas sobre doações, rascunhos de discursos. Mas veja bem, esta carta é diferente." Poirot aceitou a folha com delicado cuidado. Era de fato uma carta, escrita com a letra ousada de Sir Alistair, mas inacabada. Dizia: "Delegar tamanha responsabilidade não é pouca coisa. No entanto, eu decidi. Harrow agirá nominalmente, mas na verdade a liderança da escola caberá a outro. Alguém que entenda de disciplina, alguém que..." O resto foi interrompido abruptamente, a tinta borrada como se tivesse sido interrompida repentinamente. A voz de Frobisher tremeu quando ele acrescentou: "Compreende, Monsieur Poirot? Ele queria que outra pessoa exercesse o verdadeiro poder. Mas quem? E por que deixá-lo inacabado?" Os olhos de Poirot brilharam. "Isso, Monsieur, é o que devemos perguntar. Veja bem, Hastings, este é o detalhe, o ínfimo detalhe, que começa a iluminar todo o quadro. Se Sir Alistair não tivesse terminado a carta, então alguém o interrompeu. Alguém que sabia o que ele estava escrevendo, que temia a revelação do seu nome." Frobisher pareceu apavorado. "Você quer dizer que o assassino atacou naquele momento?" Talvez, murmurou Poirot. "Ou talvez o assassino tenha agido logo depois, assim que o perigo se tornou aparente. De qualquer forma, esta carta nunca deveria ter sido publicada, e mesmo assim foi. Curioso mesmo que o senhor a tenha encontrado, Monsieur Frobisher. Posso perguntar o que o atraiu para aquelas prateleiras?" O tutor corou gaguejando. "Eu estava procurando um livro de referência.
Meu próprio manuscrito trata de academias do século XVII. E eu... Ele se interrompeu, percebendo a inadequação de sua explicação. Juro, eu não sabia o que estava escondido ali até puxar os livros de lado. Poirot o encarou com firmeza, mas sem nenhum traço de acusação. Acalme-se, monsieur. Não o acuso de nada. A verdade falará por si. Depois que Frobisher saiu, inclinei-me para perto de Poirot. Certamente isso parece suspeito. Ser eu quem convenientemente encontra a carta? Poirot balançou o dedo. Você sempre se precipita, Hastings. Não, é simples demais. O assassino não chamaria a atenção exibindo tal documento. Não, vamos investigar mais a fundo. Perguntamos, quem foi o verdadeiro sujeito desta frase inacabada? Quem é aquele que entende de disciplina? A resposta está na psicologia, não na descoberta casual. Foi então que o mordomo entrou com o rosto pálido. Monsieur Poirot, eu imploro. Há algo terrível. O professor Miles foi encontrado desmaiado no corredor, perto dos laboratórios. Ele está vivo, mas quase inconsciente. Corremos imediatamente, encontrando o corpulento mestre de matemática, esparramado desajeitadamente contra a parede, com os óculos quebrados ao lado. Seus lábios estavam azuis, a respiração ofegante. Poirot ajoelhou-se rapidamente, cheirou os leves traços no hálito do homem e murmurou. É veneno de novo, mas não cianeto. Arsênico talvez ou digitalina. O suficiente para enfraquecer, não para matar. Um aviso, Hastings. O assassino está realmente desesperado. Assim que o médico foi chamado e o professor levado, Poirot se levantou, com o rosto sério. Voilà. Viu, Hastings? O segundo golpe foi desferido, mas desta vez não é para silenciar a vítima para sempre. É para assustar, desacreditar, distrair. Nosso assassino busca nos confundir, mas ao fazer isso ele se trai. Já começo a ver a forma da mão por trás de tudo. Não consegui me conter. Então você sabe quem é? Os olhos de Poirot brilharam com aquela luz peculiar que eu já vira antes, quando um caso chegava ao seu ponto crítico. Eu suspeito, Hastings. Eu suspeito fortemente. Mas suspeitar não é provar. Não, precisamos esperar um pouco mais. A armadilha precisa ser armada. O cenário montado. Em breve reuniremos todos eles e então... A verdade emergirá com todo o seu esplendor. A noite se adensava ao nosso redor. A antiga escola envolta em silêncio mais uma vez. No entanto, naquele silêncio, eu sentia a tensão de uma corda prestes a se romper. O assassino, quem quer que fosse, já havia atacado 2 vezes. Quanto tempo levaria até ousarem atacar novamente? Olhei para Poirot, sentado calmamente com as pontas dos dedos pressionadas. E, embora sua compostura me tranquilizasse, não consegui afastar o arrepio que percorreu minha espinha. Em algum lugar dentro daquelas paredes cobertas de era, uma alma desesperada preparava seu movimento final. E somente Poirot, com sua ordem imaculada e lógica infalível, estava pronto para enfrentá-la. A escola estava imersa num silêncio mais opressivo do que qualquer outro que eu já conhecera. A tentativa de envenenamento do professor Miles abalou a frágil calma que restava. Ninguém mais duvidava de que um assassino caminhava entre nós. No refeitório, naquela noite, os presentes estavam sentados rigidamente, evitando o olhar uns dos outros, cada raspar de um garfo ecoando estranhamente alto contra o teto abobadado. Poirot jantava em silêncio observando, seus olhinhos percorrendo de um rosto para outro, com a precisão de um cirurgião. Depois, na privacidade do escritório, ele se inclinou em minha direção. Você percebe, Hastings, como a atmosfera muda? A suspeita está por toda parte. Cada um se pergunta se aquele sentado à sua frente é o culpado. E, no entanto, em tal tensão, o culpado se revela, não por suas palavras, mas pelo esforço de permanecer despercebido. Confessei que não tinha visto nada além de nervosismo e medo, mas Poirot apenas sorriu levemente. Paciência. É como a crisálida, Hastings. Logo a borboleta emerge, deslumbrante e inconfundível. Antes que eu pudesse responder, Lady Graville entrou sem bater, com uma postura imperiosa apesar das olheiras. Monsieur Poirot, disse ela, esta farsa não pode continuar. A polícia está se atrapalhando, a escola treme com o escândalo, e o tempo todo meu marido permanece sem vingança. O senhor não fez nenhum progresso? Poirot levantou-se e fez uma reverência com um tom cortês, mas firme. Madame, houve progresso, embora nem sempre visível.
A verdade é que amadurece como fruta. Colha-a cedo demais e ela será amarga. Mas em breve, garanto-lhe, reuniremos todos e o assassino será revelado. Ela o estudou com uma expressão indecifrável e então inclinou a cabeça. Cuide disso, Monsieur Poirot, pois se falhar não descansarei até que a justiça seja feita por outros meios. Com isso ela saiu, deixando para trás o leve frio de sua presença. Poirot a observou partir, com o bigode se contraindo. Há aço nisso, Hastings, mas o aço nem sempre atinge onde se espera. A noite avançava e eu finalmente me preparava para me recolher quando bateram com urgência na porta do escritório. O mordomo entrou, com a compostura fragilizada. Monsieur Poirot, houve outra perturbação. Na biblioteca. Um incêndio. Corremos pelo corredor e encontramos fumaça subindo em espirais e criados correndo de um lado para o outro com baldes de água. As chamas, felizmente pequenas, já haviam sido apagadas, mas o fedor de papel queimado enchia o ar. No chão, jazia um maço de documentos meio queimados. Poirot o agarrou limpando as cinzas com dedos meticulosos. — O que é isso? Perguntei. — Fragmentos, Hastings. Cartas, rascunhos. Mais papéis de Sir Alister. Ah, mas veja, este apenas pela metade menciona a tutela novamente. E veja, aqui está o começo de um nome. Dr. Liu. E então desaparece. Prendi a respiração. Harrow deve significar Harrow. Afinal, ele seria nomeado administrador. Poirot não respondeu de imediato. Examinou atentamente as bordas carbonizadas e, em seguida, voltou o olhar para os rostos atentos de criados e patrões. É sempre instrutivo, Hastings, observar não o fogo em si, mas quem chega primeiro ao local do incêndio. Diga-me quem o descobriu. O mordomo hesitou. Foi o jovem Sr. Frobisher, senhor. Ele deu o alarme. Uma onda de inquietação percorreu a sala. Os olhos de Poirot brilharam, mas seu tom permaneceu calmo. De fato, ele tem talento, esse jovem tutor, para descobrir coisas muito inconvenientes para os outros. Curioso, n'est-ce pas? Mais tarde, quando estávamos sozinhos novamente, explodi. Poirot, não pode ser coincidência. Frobisher encontra a carta escondida na biblioteca. E agora é ele quem descobre o incêndio. Certamente ele deve ser o nosso homem. Poirot apenas balançou o dedo. Ah, mon ami, você olha para a superfície. Sempre para a superfície. Considere, em vez disso, o que está por baixo. Se Frobisher fosse o assassino, ele chamaria a atenção para si dessa maneira? 2 vezes. Não é muito desajeitado. É outro que se beneficia de suas descobertas serem descartadas como indiscrições de um jovem nervoso. Pense bem. Quem ganha mais se a suspeita recair sobre ele? Hesitei. Harrow, talvez. Ou Lady Greville. Ou até mesmo a Sra. Harrow. Poirot assentiu satisfeito. Exatamente. Os fios já estão se apertando. Em breve, não haverá mais lugar para se esconder. Finalmente nos recolhemos, mas o sono não veio facilmente. A imagem dos papéis carbonizados me assombrava, e as palavras Dr. Liu queimavam em minha mente como uma marca. Acordei antes do amanhecer e encontrei Poirot já acordado, sentado perto da janela, imaculado como sempre, os olhos brilhando de determinação. Hoje, Hastings, disse ele suavemente, nós damos um fim a isso. O assassino já mostrou sua mão com muita frequência, uma vez no veneno, outra na destruição da vontade, e agora nesta lamentável tentativa de fogo. Cada ato revela não astúcia, mas pânico. Chegou a hora de reunir todos eles, confrontá-los com suas contradições e revelar a verdade. O sino para as orações matinais soou através do pátio, grave e sonoro, ecoando pelo ar parado. A escola se agitou, mas por trás da rotina cotidiana pulsava uma corrente de pavor. E quando Poirot se levantou, alisando os punhos da camisa e ajeitando o bigode, senti todo o peso do que estava por vir. O palco estava montado. Os atores estavam reunidos. E no grande salão da Academia de Santo Agostinho, Hercule Poirot finalmente os convocaria para ouvir o veredito de suas pequenas células cinzentas. A convocação foi entregue discretamente, mas no meio da manhã, todas as pessoas ligadas ao terrível acontecimento já estavam reunidas no grande salão. O vasto salão, normalmente um local de cerimônias escolares solenes, parecia carregado de tensão. Os professores, os criados, Lady Greville em seu vestido preto,
O Dr. Harrow pálido e rígido ao lado da esposa, a senhorita Denham serena embora com os lábios apertados, o jovem Frobisher inquieto e o abalado professor Miles ainda fraco, mas determinado a comparecer, todos reunidos sob os severos retratos dos antigos diretores. O guarda permaneceu desajeitadamente no fundo, e eu, com o caderno na mão, tomei meu lugar ao lado de Poirot, que se dirigiu ao centro com toda a calma autoridade de um magistrado, presidindo um julgamento. Ele ergueu a mão e o silêncio se instalou. Sua voz, embora suave, ecoava por todos os cantos. Senhoras e senhores, vocês se perguntam por que os convoquei. É porque chegou a hora de encerrar este pequeno drama. Um homem está morto, Sir Alister Greville. Outro quase foi envenenado, documentos destruídos, um incêndio foi provocado. O culpado se considera esperto, mas sempre há um pequeno descuido. Com as pequenas células cinzentas, vemos o que os outros não veem. Uma onda percorreu a assembleia. Poirot permitiu. Depois continuou com o olhar penetrante, enquanto se movia de rosto em rosto. Comecemos pelo motivo. Cada um de vocês tinha motivos para se ressentir de Sir Alister. Ele zombou, humilhou, ameaçou. Madame Harrow insultou cruelmente. Mademoiselle Denham zombou da sua idade. Professor Miles desprezou a sua matemática. Monsieur Frobisher ridicularizou a sua erudição. Lady Greville tentou deserdá-la. E o Dr. Harrow, ele ameaçou a sua própria posição, controlando os cordões da bolsa desta academia. Cada um de vocês tinha motivos para desejar que ele fosse embora. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras se aprofundar. Então abriu as mãos, mas a razão por si só não mata. Para assassinar, não é preciso apenas motivo, mas também meios e oportunidade. Ele se virou, seu olhar pousando sobre o jovem Samuel Drake, que também havia sido convocado. O veneno veio do armário de ciências. Só você, mon garçon, tinha as chaves. E, no entanto, você é tímido, sincero, incapaz de tamanha ousadia. Portanto, ou você deixou o armário destrancado, ou foi persuadido a emprestar a chave. O menino gaguejou. Eu nunca o emprestei, senhor, juro. Mas eu posso ter deixado na fechadura por um instante, enquanto buscava alguma coisa. Poirot assentiu gravemente. Exatamente. O suficiente para alguém com olhos aguçados aceitar. Ele se virou de repente para Lady Greville. A senhora, madame, tinha os mais fortes motivos para temer a deserdação. E, no entanto, falou abertamente do seu ódio. Tal franqueza não é própria de um envenenador. A senhora empunharia a faca abertamente, não o vidro sutil. A senhora está exonerada. Seus olhos brilharam, mas ela inclinou a cabeça friamente. O olhar de Poirot mudou. Professor Miles, o senhor foi atingido, mas não com cianeto. Com outro veneno mais fraco. Não foi para matá-lo, mas para fazê-lo parecer suspeito, talvez para silenciá-lo com medo. A mão que o envenenou não foi a mesma que matou Sir Alister. Não, foi a mesma mente, mas um segundo movimento, desajeitado, desesperado. Ele se virou para Julian Frobisher, cujos dedos se contorciam nervosamente em seu colo. E o senhor, monsieur, convenientemente descobriu a carta escondida na biblioteca e depois deu o alarme na lareira. Conveniente demais, talvez? Não, o senhor é um peão. Suas descobertas tinham a intenção de lançar suspeitas sobre o senhor. O verdadeiro culpado confiou na sua honestidade nervosa para fazê-lo parecer culpado. Mas vejo muito medo em seus olhos e pouca astúcia. O senhor também é inocente. Frobisher deu um suspiro trêmulo, o alívio inundando seu rosto. A voz de Poirot se tornou mais aguda à medida que ele avançava um passo, sua pequena figura irradiando força. Não, o assassino é alguém arrogante e calculista, alguém que entendia de psicologia o suficiente para tentar Sir Alister a beber sem suspeitar, alguém que buscou lucrar com a falta de vontade. A resposta está no mata-borrão, nos fragmentos carbonizados na discussão ouvida. Sir Alister escreveu: Harrow agirá de nome, mas, na verdade, a orientação caberá a outro, alguém que entenda de disciplina. Quem aqui é associado, acima de tudo, à disciplina, à ordem, ao rigor? Todos os olhares se voltaram instintivamente para o Dr. Harrow, que permanecia rígido, o rosto sem expressão. O olhar de Poirot fixou-se nele como um bisturi. « Ça, monsieur le directeur. »« É o senhor. Sir Alister o nomeou curador, mas zombou de você até nesse ato. Ele queria que você tivesse o título.
mas não o poder. E quando disse à sua esposa no corredor que você seria para sempre um fantoche, você não aguentou mais. O senhor obteve o veneno, talvez por negligência do jovem Drake, e o despejou no copo de Sir Alistair, conhaque da sua própria garrafa, na qual ele confiava. Ele bebeu sem suspeitar, pois a mão que o ofereceu era a de seu anfitrião, o próprio chefe da academia que ele pensava controlar. Um suspiro percorreu o corredor. O Dr. Harrow cambaleou para trás, movendo os lábios sem emitir som. Poirot insistiu com a voz implacável. O testamento que você destruiu, porque o tornou guardião de uma fortuna que você não ousava administrar sob suspeita. Você espalhou fragmentos pela capela, na esperança de encobrir seu crime com santidade. Você ateou fogo para apagar os últimos vestígios e drogou o professor Miles, pensando em desviar as suspeitas. Mas você errou, monsieur. Sempre errou. Você tentou esconder demais e, ao fazê-lo, traiu a si mesmo. Por um longo e terrível momento, o silêncio reinou. Então a senhora Harrow soltou um grito baixo, levantando-se com as mãos trêmulas. Lionel, é verdade? Diga a eles que não é verdade. Mas o rosto do Dr. Harrow estava em ruínas. Ele afundou na cadeira, cobrindo o rosto. Ele não parava. Zombava de mim, me menosprezava. Virava minha esposa contra mim, meus mestres contra mim. Ele se achava intocável. Eu tinha que acabar com aquilo. O policial deu um passo à frente sério, colocando a mão em seu ombro. O outrora orgulhoso diretor não ofereceu resistência enquanto era levado embora, com a figura destroçada. Poirot baixou a cabeça, a voz baixa, mas firme. Justiça está feita. No entanto, como sempre, Hastings é um fruto amargo. Pois o que é o assassinato, senão o triunfo do orgulho e do desespero sobre a razão? Um homem destrói outro, e ao fazê-lo destrói a si mesmo. Saímos lentamente do grande salão, com a companhia reunida em silêncio, atordoada. Lá fora, o ar de setembro estava frio e cortante, trazendo os gritos distantes de estudantes brincando, felizmente alheios ao drama dentro de suas paredes. Poirot ajustou os punhos da camisa, sua compostura imaculada mais uma vez. Venha, Hastings, disse ele suavemente. Nossa tarefa aqui está concluída. A academia perdurará, os rapazes aprenderão suas lições e talvez aprendam também, embora ainda não saibam, que a ordem e não a violência é a verdadeira disciplina da vida. E com isso ele caminhou pelo pátio, o sol da manhã refletindo o brilho de seus bigodes, deixando para trás os ecos do crime e a certeza da verdade revelada. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade serena, daquelas que vêm depois de uma tempestade. A Academia Santo Agostinho parecia quase como antes, os meninos correndo entre as salas de aula, os professores retomando suas funções, o som nítido das aulas transmitido fracamente pelas janelas abertas. No entanto, sob a superfície, havia um resquício de inquietação, pois um escândalo não pode ser apagado tão rapidamente. Sir Alistair Greville estava morto, o diretor desonrado, e sussurros de veneno e traição ecoariam por muito tempo naqueles veneráveis corredores. Poirot, no entanto, parecia perfeitamente em paz. Durante o café da manhã, passou manteiga na torrada com a precisão de sempre e tomou um pequeno gole de café antes de se dirigir a mim naquele tom calmo e definitivo que eu conhecia tão bem. Está feito, Hastings. O assassino confessou, e a ordem foi restaurada. Mas vamos refletir, pois a reflexão é extremamente necessária para compreender não apenas o crime, mas também a alma por trás dele. Ele pousou a xícara e cruzou as mãos. Pense, mon ami, como tudo começou. Sir Alistair, um homem que viveu para dominar, usou a língua como um chicote, açoitando tudo ao seu redor. Ele semeou ressentimento em todos os corações, mas ressentimento por si só não é fatal. Foi apenas na mente do Dr. Harrow que o ressentimento se transformou em desespero. Ser ridicularizado diante de sua equipe, ser nomeado curador e ainda assim ridicularizado como um fantoche, era demais para seu orgulho. E orgulho, Hastings, é a semente de tantos crimes. Foi por isso que ele envenenou Sir Alistair, acreditando que, com um ato, poderia se livrar da humilhação para sempre. Não pude deixar de protestar. Mas Poirot, ele era um professor, um homem culto. Certamente ele sabia que tal crime precisava ser descoberto. Poirot balançou a cabeça suavemente,
A lógica não basta quando a emoção turva a visão. Harrow se considerava inteligente. Ele pensava em destruir a vontade, espalhar seus pedaços, transferir a suspeita para os outros, mas lhe faltava equilíbrio. Suas tentativas de ocultar apenas multiplicavam as contradições. O incêndio na biblioteca, o segundo envenenamento, a dispersão desajeitada de fragmentos. Tudo traía pânico, não domínio. O criminoso sempre se revela no final, Hastings, porque não pode agir fora da natureza que o compele. Ele temia a impotência e por isso cada ato de ocultação era muito enérgico, muito óbvio. A ordem se perdeu e aí residia sua ruína. Terminamos a refeição e Poirot se levantou, limpando um grão invisível de poeira da manga. A academia se recuperará, embora lentamente. O benefício ainda pode ser resolvido pelos tribunais. Madame Harrow suportará, como as mulheres costumam fazer. E Lady Grenville, creio eu, encontrará alguma fria satisfação na queda do algoz do marido. Quanto aos outros, retornarão às suas aulas, às suas palestras, às suas pequenas brigas. A vida, Hastings, continua, mas cada um se lembrará de que, por uma noite, sob estas paredes de Era, a máscara da civilidade caiu e a verdade da natureza humana foi revelada. Saímos para o pátio, onde a luz do sol incidia dourada sobre os tijolos vermelhos, e o sino da capela anunciava a hora. Poirot fez uma pausa, examinando os edifícios antigos com seu olhar penetrante. Então, sorriu levemente, a dureza de suas feições suavizada pelo pensamento. Veja bem, Hastings, o que me fascina não é a mecânica do veneno, nem a busca pelos documentos desaparecidos, embora sejam etapas necessárias. É sempre a psicologia, ver além das palavras, além da superfície polida, onde o orgulho, a inveja e o medo realmente residem. Essa é a arte do detetive. Sir Alistair zombava de todos que o conheciam, mas no fim foi sua própria crueldade que forjou a arma que o destruiu. Essa é a ironia, Hastings, da loucura humana. Enquanto nos dirigíamos para a carruagem que nos aguardava e nos levaria à estação, os sons da juventude ecoavam pelo pátio. Risos, o baque de uma bola. Um coro de vozes que se elevavam em recitação. O futuro ainda respirava dentro daquelas paredes, apesar da mancha do crime. Poirot ajeitou o chapéu com o bigode brilhando ao sol e, ao entrar na carruagem, proferiu sua última reflexão com serena graça. Lembre-se disto, meu caro Hastings. Os homens podem construir belas escolas, redigir testamentos nobres e falar de honra e legado, mas são sempre as pequenas coisas, a palavra descuidada, o medo oculto, o orgulho ferido, que moldam seus destinos. O assassinato nunca nasce na grandeza, mas na menor fenda do coração humano. E é por isso, meu amigo, que Hercule Poirot sempre prevalecerá, pois é nas pequenas coisas que residem a ordem e a verdade. Os cavalos partiram, seus cascos marcando o ritmo na estrada, e atrás de nós a Catedral de Santo Agostinho desaparecia na distância, sua era, suas sombras, seus segredos. E como sempre, com Poirot ao meu lado, senti a certeza de que, embora os homens pudessem vacilar e cair, as pequenas células cinzentas continuariam a lançar sua luz sobre os mais sombrios feitos humanos.